Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Wilson, eu sou aluno de graduação do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba e venho por meio desta videoaula tentar explicar um pouco para vocês a respeito dos carboidratos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Este vídeo faz parte de uma coletânea de outros vídeos apresentados como requisito para a disciplina de Química Orgânica 2, onde alunos da graduação fazem videoaulas para tentar explicar um pouco a respeito dos assuntos que foram abordados em sala de aula. O professor responsável pela disciplina é o docente Luiz César Rodrigues. Encerradas as formalidades, estão todos confortáveis? Pois bem, vamos iniciar a nossa videoaula. Começaremos introduzindo a respeito dos carboidratos. O que são carboidratos? Quais são as suas funções biológicas? Qual é a constituição química dos carboidratos? Como eles podem ser classificados? Todas essas perguntas serão respondidas logo em seguida. Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na Terra. Podem ser chamados de hidratos de carbono, glicídios ou sacarídeo. Por ano, cerca de 100 bilhões de toneladas de gás carbono e água são convertidos pelas plantas no processo de fotossíntese em carboidratos. Alguns carboidratos, como o açúcar e o amido, são os principais elementos da dieta em muitas partes do mundo, e a sua oxidação, a nível celular, é a principal via de produção de energia na maioria das células não fotossintéticas. Polímeros de carboidratos, também chamados de glicanos, agem como elementos estruturais e protetores nas paredes celulares bacterianas e vegetais, e também nos tecidos conectivos animais. Outros polímeros de carboidratos lubrificam as articulações e auxiliam o reconhecimento e adesão intercelular. Polímeros de carboidratos complexos covalentemente ligados a proteínas ou lipídios atuam como sinais que determinam a localização intracelular ou o destino metabólico de moléculas híbridas chamadas de glicoconjugados. Os carboidratos possuem uma grande importância na vida como conhecemos na Terra. Quimicamente, carboidratos são polihidroxialdeídos ou então polihidroxicetonas. Podem ser encontrados tanto em uma forma quanto na outra. Quando polihidroxialdeídos, apresentarão em sua estrutura um grupo funcional aldeído e várias hidroxilas ligadas a uma cadeia carbônica. Quando cetonas, apresentarão um grupo funcional cetona em sua estrutura e também vários grupos hidroxilas ligadas a carbonos da cadeia principal. Basicamente, os carboidratos possuem uma fórmula empírica CH2O multiplicado por N, ou seja, alteram em sua estrutura apenas de acordo com o número de carbonos e moléculas de água inseridas nesses carbonos. Entretanto, alguns carboidratos também possuem nitrogênio, fósforo ou até mesmo enxofre. Os carboidratos podem ser divididos em três classes principais: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, ou açúcares simples, são constituídos por uma única unidade polihidroxicetona ou polihidroxialdeído. O monossacarídeo mais abundante na natureza é o açúcar de 6 carbonos, a D-glicose, algumas vezes chamado de dextrose. Monossacarídeos de 4 ou mais carbonos tendem a formar estruturas cíclicas. Já os disacarídeos, como o nome já deixa claro, são carboidratos formados por 2 unidades de monossacarídeos. Um disacarídeo típico é a sacarose, que é o açúcar da cana. Ele é constituído pelos açúcares de 6 carbonos, D-glicose e D-frutose. Todos os monossacarídeos e disacarídeos comuns têm nomes terminados com o sufixo -ose. Os disacarídeos estão inseridos dentro de um grupo chamado de oligosacarídeos. Oligosacarídeos consistem em cadeias curtas de unidades de monossacarídeos ou resíduos unidas por ligações características chamadas ligações glicosídicas. Podem ser 2, 3 ou 4 unidades. Já os disacarídeos, apenas 2 unidades caracterizam os mesmos.
Em células, a maioria dos oligosacarídeos constituídos por 3 ou mais unidades não ocorre como moléculas livres, mas sim ligadas a moléculas que não são açúcares, como lipídios ou proteínas, formando glicoconjugados. O último dos grupos citados foram os polissacarídeos. Polissacarídeos são polímeros de açúcar que contêm mais de 20 unidades de monossacarídeos. Alguns chegam a ter centenas ou milhares de unidades. Se você pegar um polissacarídeo e comparar com um disacarídeo ou um oligosacarídeo, o polissacarídeo é muito maior. Ele possui muito mais unidades ligadas entre si por ligações glicosídicas. Alguns polissacarídeos, como a celulose, têm cadeias lineares. Outros, como o glicogênio, são ramificados. Ambos são formados por unidades repetidas de D-glicose, mas diferem no tipo da ligação glicosídica e, em consequência, têm propriedades e funções biológicas notavelmente diferentes. Os mais simples dos carboidratos, os monossacarídeos, são aldeídos ou cetonas com 2 ou mais grupos hidroxila. Os monossacarídeos de 6 carbonos, glicose e frutose, têm 5 grupos hidroxila. Muitos dos átomos de carbono aos quais os grupos hidroxila estão ligados são centros quirais, o que origina os muitos estereoisômeros de açúcares encontrados na natureza. Esse estereoisomerismo é biologicamente importante, porque as enzimas que agem sobre os açúcares são absolutamente estereoespecíficas, normalmente preferindo um estereoisômero a outro, por 3 ou mais ordens de magnitude, como demonstrado pelos seus valores de Km ou constantes de ligação. É tão difícil encaixar o estereoisômero errado dentro do sítio de ligação de uma enzima, quanto é difícil colocar a sua luva esquerda na sua mão direita. Todos os monossacarídeos são sólidos, cristalinos e incolores, plenamente solúveis em água, mas insolúveis em solventes apolares. A maioria tem sabor adocicado. Os esqueletos dos monossacarídeos comuns são compostos por cadeias de carbono não ramificadas, nas quais todos os átomos de carbono estão unidos por ligações simples. Nessa forma de cadeia aberta, um dos átomos de carbono está ligado duplamente a um átomo de oxigênio, formando um grupo carbonil. Os outros átomos de carbono estão ligados cada um a um grupo hidroxila. Quando o grupo carbonil está na extremidade da cadeia de carbonos, isto é, em um grupo aldeído, o monossacarídeo é uma aldose. Quando o grupo carbonil está em qualquer outra posição, ou seja, em um grupo cetona, o monossacarídeo é uma cetose. Os monossacarídeos mais simples são as duas trioses de 3 carbono, gliceraldeídos, aldotrioses, e dihidroxcetonas, cetotrioses. Monossacarídeos com 4, 5, 6 e 7 átomos de carbono no esqueleto são chamados respectivamente de tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Existem aldoses e cetoses para cada um desses comprimentos de cadeia. Aldotetroses e cetotetroses, aldopentoses e cetopentoses e assim por diante. As hexoses, que incluem a aldohexose, D-glicose e a cetohexose, D-frutose, são os monossacarídeos mais comuns da natureza. Os produtos da fotossíntese e os intermediários chaves das sequências de reações produtoras de energia centrais da maioria dos organismos. As aldopentoses, D-ribose e 2-desoxi-D-ribose são componentes dos nucleotídeos e dos ácidos nucleicos. Em solução aquosa, as aldotetroses e todos os monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbono no esqueleto ocorrem predominantemente como estruturas cíclicas, em anel, nas quais o grupo carbonil está formando uma ligação covalente com o oxigênio de um grupo hidroxila presente na cadeia. A formação dessas estruturas em anel é o resultado de uma reação geral entre álcools e aldeídos, ou cetonas, para formar derivados chamados de M-acetais ou M-cetais. 2 moléculas de um álcool podem ser adicionadas ao carbono do carbonil. O produto da primeira adição é um M-acetal, quando adicionado a uma aldose, ou um M-cetal, quando adicionado a uma cetose. Se os grupos OH e carbonil vierem da mesma molécula, o resultado será um anel com 5 ou 6 membros. A adição de uma segunda molécula de álcool produz o acetal ou o cetal completo. E a ligação formada é uma ligação glicosídica. Quando as 2 moléculas reagentes forem monossacarídeos, o acetal ou cetal formado será um disacarídeo. Perceba que a reação com a primeira molécula de álcool cria um centro quiral adicional, o carbono do carbonil.
Como o álcool pode ser adicionado de duas maneiras diferentes, atacando a frente ou as costas do carbono do carbonil, a reação pode produzir qualquer uma de duas configurações estereoisoméricas, denominadas alfa e beta. As formas isoméricas de monossacarídeos que diferem apenas na configuração do átomo de carbono M-acetal ou M-cetal são chamados de anômeros, e o átomo de carbono da carbonila é chamado de carbono anomérico. Muito fácil você determinar se um carboidrato é alfa ou beta olhando para sua estrutura cíclica. Perceba. Você irá analisar a posição da hidroxila que está ligada ao carbono, que por sua vez estará ligado ao oxigênio. Se essa hidroxila estiver para baixo, esse carboidrato tem configuração estereoisomérica alfa. Se a hidroxila estiver ligada acima do carbono, esse carboidrato tem a configuração estereoisomérica beta. Os sacarídeos, como maltose, lactose e sacarose, consistem em dois monossacarídeos unidos covalentemente por uma ligação O-glicosídica, a qual é formada quando um grupo hidroxila de uma molécula de açúcar, normalmente cíclica, reage com um carbono anomérico de outro. Essa reação representa a formação de um acetal a partir de um M-acetal e um álcool. E o composto resultante é chamado de glicosídeo. Ligações glicosídicas são prontamente hidrolisadas por ácido, mas existem a clivagem por base. Assim, os disacarídeos podem ser hidrolisados para originar seus componentes monossacarídicos livres por fervura em ácido diluído. A oxidação de um açúcar pelo íon cúprico ocorre apenas com a forma linear, a qual existe em equilíbrio com as formas cíclicas. Quando o carbono anomérico está envolvido em uma ligação glicosídica, a fácil interconversão entre as formas lineares e cíclicas é impedida. Como o carbono do carbonil pode ser oxidado somente quando o açúcar estiver em sua forma linear, a formação de uma ligação glicosídica gera um açúcar não redutor. Na descrição de disacarídeos ou polissacarídeos, a extremidade de uma cadeia com um carbono anomérico livre normalmente é chamada de extremidade redutora. O disacarídeo maltose contém dois resíduos de D-glicose unidos por uma ligação glicosídica entre o carbono 1, o carbono anomérico, de um resíduo de glicose, e o anomérico livre, o carbono 1, do resíduo de glicose à direita. A maltose é um açúcar redutor. A configuração do átomo de carbono anomérico na ligação glicosídica é alfa. O resíduo de glicose com carbono anomérico livre pode existir nas formas piranose alfa ou beta. O disacarídeo lactose, que produz D-galactose e D-glicose quando hidrolisado, ocorre naturalmente no leite. O carbono anomérico do resíduo de glicose está disponível para oxidação e, portanto, a lactose é um disacarídeo redutor. Já a sacarose, o açúcar de mesa que nós conhecemos, é um disacarídeo de glicose e frutose sintetizado por plantas, mas não por animais. Ao contrário de maltose e lactose, a sacarose não contém um átomo de carbono anomérico livre. Os carbonos anoméricos de ambas as unidades monossacarídicas estão envolvidos na ligação glicosídica. A sacarose é, assim, um açúcar não redutor, e sua estabilidade frente à oxidação a torna uma molécula adequada para o armazenamento e o transporte de energia em plantas. Resumindo o que vimos até agora, os açúcares, também chamados de sacarídeos, são compostos que contêm um grupo aldeído ou cetona e dois ou mais grupos hidroxila. Os monossacarídeos geralmente contêm alguns carbonos quirais e, assim, existem várias formas estereoquímicas. Os monossacarídeos comumente formam M-acetais ou M-cetais internos, nos quais o grupo aldeído ou cetona se une a um grupo hidroxila da mesma molécula, criando uma estrutura cíclica. Na forma linear do monossacarídeo, em equilíbrio com as formas cíclicas, o carbono anomérico é facilmente oxidável, tornando o composto um açúcar redutor. Um grupo hidroxila de um monossacarídeo pode ser adicionado ao carbono anomérico de um segundo monossacarídeo, formando um acetal, chamado de glicosídeo. Nesse disacarídeo, a ligação glicosídica protege o carbono anomérico de oxidação, tornando-o um açúcar não redutor. Oligosacarídeos são polímeros curtos com alguns monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas em uma das extremidades da cadeia, a extremidade redutora. A nomenclatura comum para di- ou oligosacarídeos especifica a ordem das unidades de monossacarídeos, a configuração de cada carbono anomérico e os átomos de carbono participantes das ligações glicosídicas. Infelizmente, gente, o vídeo está ficando muito grande. Para evitar bombardear vocês de assunto, passar muita coisa de uma vez só, eu vou dar uma parada por aqui
E no próximo vídeo continuarei de onde parei. Obrigado por ter prestado atenção até agora e até a próxima.